Graça e paz. Estou aqui para mais um devocional Palavra Viva e quero convidar você para você compartilhar esse vídeo, Você também nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, no Instagram, como no Facebook. Nós estamos meditando no Evangelho de João e eu quero meditar rapidamente em alguns versículos do capítulo 3, que diz assim, João 3, versículos 3, 4 e 5, diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O texto que está diante de nós é um texto muito profundo, que trata de um dos milagres mais lindos do Evangelho. O milagre do novo nascimento, ou também a conhecida doutrina da regeneração, o novo nascimento. Nesse episódio, Jesus está travando um diálogo com Nicodemos, um mestre da lei, um doutor da lei, um homem com profundo conhecimento, um homem profundamente religioso, temente à sua fé religiosa. E nós, sabendo da história de Nicodemos, o texto diz que ele foi procurar Jesus de noite para poder falar com Jesus. Por que procurou à noite? Porque, segundo a tradição, a cultura judaica, Nicodemos fazia parte do Sinédrio, a mais alta corte do judaísmo, equivaleria hoje a um Supremo Tribunal Federal. Ele era alguém muito importante, tinha uma reputação a zelar, mas ele resolve ter um encontro com Jesus para ter a sua vida transformada. Essa sua ida começa pela curiosidade de querer falar com Jesus, querer saber quem é esse Jesus. Muitos dos encontros mais importantes da nossa vida se deram por curiosidade. Então é normal que no primeiro momento ele fosse atraído pela curiosidade. Mas ao chegar naquele lugar, à noite, e falar com Jesus, ele trava um diálogo com Jesus. E Jesus, sem mais delongas, Jesus sem cortar voltas, Jesus chega no cerne da questão. Jesus diz para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode, de forma alguma, ver o reino de Deus. Nesse primeiro versículo 3, o texto está dizendo claramente, Jesus está dizendo claramente que não tem como ver o reino de Deus. É interessante que no versículo 5, Jesus fala que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar. Então nós vemos aqui dois verbos diferentes, o verbo ver e o verbo entrar. Ou seja, se a pessoa não tiver uma experiência profunda de salvação, primeiramente, não pode ver o reino de Deus. O que isso quer dizer? Uma das palavras traduzidas por ver no grego tem o sentido de perceber, compreender. Então, neste primeiro momento, o texto está dizendo que quem não nascer de novo, quem não tiver uma experiência viva com Jesus e não experimentar a regeneração, este novo nascimento, tal pessoa não pode entender o reino de Deus. Ou seja, para entender os mistérios do reino de Deus, é necessário primeiro um encontro real e verdadeiro com Jesus. Em segundo, ter uma vida transformada, este novo nascimento que é gerado pela semente da palavra. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, diz assim que não fostes regenerados da semente corruptível, mas da semente incorruptível pela palavra, a qual é viva e permanente. A palavra de Deus é viva e permanente. E a palavra de Deus, ela é esta semente. Pedro está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus é como uma semente que, uma vez colocada em nossas vidas, implantada em nosso espírito, vai gerar uma nova vida. Lembre bem, você não foi regenerado da semente corruptível. O que é isso? O que Pedro está falando? A semente corruptível
se refere ao relacionamento entre o pai e a mãe, a semente, o sêmen, o relacionamento que gerou a vida. Esta semente, o nosso primeiro nascimento que nos trouxe a esta vida, é um nascimento da semente corruptível, mas este novo nascimento, esse segundo nascimento, essa experiência se dá pela semente incorruptível, ou seja, pela palavra de Deus, a qual gera em nosso coração uma nova vida. E nós nos tornamos nova criatura. No primeiro nascimento, nós nascemos da semente do nosso pai, da nossa mãe, a semente corruptível, corrompida pelo pecado. No segundo nascimento, nós nascemos da semente de Deus, da palavra de Deus, e por isso somos nova criatura. E por isso a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Só pode ver no sentido de entender, compreender o reino de Deus quem nasceu de novo. E a consequência disso é o que nós vemos no versículo de número 5, que declara que só pode entrar no reino de Deus quem nasceu de novo. Ou seja, primeiro eu tenho que compreender, experimentar o reino de Deus. Uma vez que isso acontece, gera em mim um novo nascimento, e agora eu posso então entrar no reino de Deus. Então eu posso experimentar a salvação. Então eu posso experimentar a vida eterna. Jesus respondeu: em verdade, verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, primeiro tem que compreender o reino de Deus. Tem que ver, não com os olhos físicos, mas com os olhos do coração, da alma, ter uma experiência sobrenatural, ter de fato gerado em si o novo nascimento, tornar-se nova criatura, porque a Bíblia declara que somente sendo nova criatura herdaremos o reino de Deus. Que Deus abençoe você. Nicodemos não entendia isso, mas você agora está entendendo isso. Quando Nicodemos compreende esse mistério, Nicodemos, ele deixa de ser apenas alguém acanhado que foi procurar Jesus à noite. E nós vamos ver outros textos mostrando que Nicodemos, em outras ocasiões, ele manifestou a sua fé. Tanto é que, juntamente com José de Arimateia, ele resgata o corpo de Jesus para sepultar. Veja bem, isso só aconteceu com Nicodemos depois que ele entendeu, quando ele compreendeu a grandiosidade do reino de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada pessoa que está vendo esse vídeo, para que eles possam, em nome de Jesus, entender, compreender o reino de Deus, experimentar um novo nascimento, para que desta forma possam entrar no reino de Deus, experimentar uma nova vida, experimentar a salvação que há em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que Deus possa fortalecer a sua fé em nome de Jesus.